E aí a gente precisa correr atrás de cilindro e máscara e oxímetro e um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas conseguiu estabilizar, ficou ali com 92, aí no final da manhã, perto da hora do almoço, já estava com 94, 95. Pode falar, não pode fazer nada, que cai lá para 90 de novo. Está bem complicado. Vamos torcer para que ele não precise ser internado. Já precisaria ser internado, né? Mas os irmãos entraram em consenso que a gente vai tentar uma abordagem alternativa ainda antes de internar. Eu espero que ele já tenha as 2 vacinas, tem 74 anos. Então, desculpa, só se adenda, porque a cabeça está cheia disso agora, tá? Mas mesmo ali, pessoal, com tudo acontecendo, né, eu ainda lembrar de vocês, que eu vou contar um pouco do tom da conversa, para mostrar como aquele nosso papo, o pessoal que estava na matemática financeira, que a gente viu o site, né, do coronavírus. A gente nessa turma ainda vai ver, tá? O site lá que agrega os números e monta os gráficos do coronavírus. Ainda não está na hora, a gente vai fazer isso ainda. Mas ele falando lá, se eu não melhorar minha saturação, ele mesmo, tá? Meu pai. Ou vão furar minha traqueia, ou vão me entubar. E dessa condição, ou traqueostomia ou intubação, somente 48% sai com vida. Ele falando isso. Então eles vão ter um percentual para mostrar um evento coletivo, que é a contagem de pessoas que são entubadas ou então que sofrem traqueostomia, né, para fazer assistência de oxigênio, né, oxigenoterapia, e o que tem sucesso, o que não tem sucesso. A gente vai chegar nessa mesmo tipo de análise, tá? E, por exemplo, outra coisa que é percentual também importante, né, a troca gasosa, que é medida de forma ótica, né, pelo nosso dedo, né, pela nossa unha, por dentro da nossa unha, né, a gente tem terminações que demonstram qual é a troca gasosa disponível no nosso sangue, e o oxímetro usa essas informações, e eles são percentuais, né, essas informações são percentuais, então faixa normal ali de 95% a 100% na troca gasosa, né, quer dizer que do oxigênio trocado, os 100% que ficam disponíveis, né, dos gases trocados, 100% ficam disponíveis para a oxigenação do cérebro, do sangue, melhor dizendo. E qualquer valor abaixo disso é um alerta grave, né? É normal a gente baixar quando a gente está com restrição de oxigênio, quando a gente está usando máscara e está fazendo exercício, por exemplo, nossa troca gasosa baixa bastante. Mas é uma circunstância específica. Logo depois você retoma o ar, né, e em tese teu pulmão consegue fazer a troca gasosa, se fica ali entre 95% e 100%, seria o aceitável, né? Qualquer coisa abaixo de 96% é alerta, mas 95% ainda é aceitável. E ele chegou a fazer 89%, cara, só por ter subido na maca para fazer a tomografia, a segunda tomografia. É um alerta assim, bem grave. Ainda bem que a gente conseguiu consulta médica domiciliar, conseguiu um monte de coisa logo para ele. E aí, estou aqui com vocês agora. Então, mesmo lá, quando ele falou nos 48%, ele me alertou que eu não conheço esse número. Eu lembrei, caraca, na aula de estatística hoje eu vou ter que falar disso. É tema pesado, né, pra caramba. Enquanto a gente está conferindo bombons, né? Professor. Oi. Boa tarde. Realmente, eu já ia comentar sobre isso, muito pesado. Desde já desejo todas as forças possíveis. Desculpe interromper, mas estávamos até conversando no grupo. Creio eu que o quantitativo de pessoas agora já é o suficiente para falar um pouco disso. Mas assim, a gente viu essa situação realmente muito preocupante, sufocante, né, como foi dito lá, e vimos que possivelmente seria melhor transferir essa aula, professor, mas fica a seu critério, porque sabemos que é um momento muito difícil. Tá mesmo, professor? É difícil mesmo, não vou dizer que não é difícil. Por exemplo, já passei por isso também. Enquanto estou aqui com vocês também, estou com algumas providências, e assim, Vinícius, com o meu pai agora, né, mas já aconteceu com o meu pastor, que é muito amigo, muito próximo, e faleceu, né, com pessoas muito próximas da gente, que graças a Deus não faleceram, mas que eu dei todo o suporte. Eu não sei porquê, sempre sou eu que sou chamado para esse suporte aí. Mas... Sim, é um bom homem, é isso. Não sei se sou bom para isso. Boa tarde, professor. Boa tarde. Mas assim, agradeço, tá, Vinícius? A sugestão, eu sei que é de coração, mas eu quero avançar um pouquinho, pelo menos hoje,
para não ficar em branco, e porque é o meu compromisso com vocês também, né? Tem muita coisa acontecendo, mas eu tenho um compromisso acordado, acertado com vocês. Tem gente que ficou com muita vontade de falar semana passada e não falou, né? E eu quero ver esse experimento avançar, no sentido de que a gente também não fique parado no tempo, né? Qualquer aula de reposição depois vai ser um transtorno, tanto para mim quanto para vocês, né? Inserir um calendário extra aí. Então, o que a gente conseguir avançar hoje já vai ser muito bem-vindo. Mais uma vez, os alunos que tiverem condições que tiverem compromisso, né? Agora, 3 e pouquinho, a aula vai ficar gravada, já está sendo gravada. O interessante é poder participar, falar. Eu quero dar possibilidade de fala, até tirei print, né, da reunião passada, para saber quem ia falar hoje, porque o pessoal ficou chateado que não falou, lembra? Uhum. Pois é. Então eu coloquei aí, eu vou compartilhar com vocês a tela para ver o print, para conversar com vocês quem é o próximo na fala. E o que a gente vai falar hoje, especificamente? Alguns colegas trouxeram suas experiências, falaram, olha, eu fui contar carro, eu fui contar jujuba, eu fui contar pompom de cabelo, né? O pessoal colocou Eu aí... enviei no seu e-mail, professor, um arquivo justamente falando detalhadamente o que é que eu fiz. Até pedi um pouco do seu suporte no seu e-mail. Eu vou te responder também por e-mail, tá? Não, tranquilo. Mas eu quero ouvir do pessoal, o que eu pedi? Depois que cada um apresentou o seu experimento e como estava fazendo, eu pedi que detalhasse algumas coisas que aparentemente eram bobagem, né? Por exemplo, eu pedi que contasse... bom, você contou carro, como foi que você fez? Eu preparei uma planilha antes, no caderno com pauta, porque era mais fácil, né? Eu fui com caneta para lá. Outra colega falou assim, eu perdi algumas contagens, que eu até falei que seria uma Missing Data, né? Perdi algumas contagens, porque enquanto eu estava anotando a cor do carro, o outro carro passou e eu não conseguia anotar, e eu já vinha outro, eu preferia anotar o outro que vinha, e o que passou já era. Então, dependendo do mecanismo, do instrumento, você também consegue fazer um aprimoramento aí no teu experimento. Foi o que eu pedi que fizessem, né? Que aprimorassem o método, que aprimorassem o acesso à contagem, e com esse aprimoramento aí vocês conseguissem reorganizar o experimento de vocês, né? Então, quem contou e que achou que teve Missing Data e pode ajustar com a ideia de algum colega que teve aqui na sala, por exemplo, fazer novamente e contar para a gente como aprimorou e o que mudou no experimento. Aí eu pedi para esse pessoal não esperar a primeira fala para fazer a segunda. Hoje já seria o pessoal que levantou a mão. Professor? Oi? Desculpe lhe interromper, mas a aula passada eu não estava, porque eu estava com meu pai, então eu queria saber como é que fica a ordem para quem não apresentou, por acaso, no caso assim, que não estava na aula. A gente está numa fase preliminar, Luciana, que eu não estou computando para pontuar, tá? O que eu estou dando espaço para a fala é para a gente experimentar, fazer o experimento e ajustar o experimento. A gente ainda não está na fase das entregas, tá? Então, quem não apresentou na aula passada não tem que essencialmente apresentar hoje ou essencialmente apresentar na próxima. A gente vai ter um momento de entrega que a gente vai estruturar isso. Para a gente estruturar, eu vou abrir o espaço de entrega para vocês. Vocês vão mandar, inclusive, no meu e-mail, tá? Vocês vão apresentar em sala de aula, não vai dar tempo para todo mundo, mas todo mundo vai mandar para mim numa aula assíncrona, tá? O material que eu vou orientar ainda. Não falei qual é o material, por quê? Não é cheio de mistério, não, tá? É porque eu quero que a gente tenha acesso ao campo. Com esse acesso ao campo, com a metodologia quantitativa, a gente vai fazer ajustes de experimento. E cada um desses ajustes aí, eles compõem uma etapa que pode ser transparente no procedimento quantitativo, tá? E é isso que a gente está fazendo por enquanto. Os colegas contaram suas experiências na aula passada. Se você não veio e não assistiu, até porque eu não coloquei ainda no YouTube por conta dessa correria, assiste a aula de hoje, a aula anterior, né? E tenta chegar também num aprimoramento já do teu experimento. Ainda não fiz, professor? Sem problema. Né? Quando você fizer, você já vai fazer melhorando. Desculpa? Já anotei tudo no meu. Já tá... Ok. Eu fiz já a atividade, já, essas duas, com aprimoramento que os colegas né, passaram para mim. Mas já está aqui. Se quiser que eu apresente depois, por último, eu apresento. Não tem uma ordem aqui. A gente não vai dar conta de seguir toda a sequência, tá? Quero selecionar pelo menos 5 coleguinhas aqui para falar. E eu acho que ficou isso. Alguém discorda aí? A Tamara, depois o Vinícius, depois o Jamerson, depois o Márcio. Oi? Desculpa atrapalhar aí. Eu vou ter que me retirar agora, que eu vou no hospital lá com meu pai. Cara.
Tudo bem, Jamerson. Vai lá. Eu te entendo mais do que nunca hoje. Mas assim, na próxima aula eu apresento. Tudo bem, fica à vontade. Então, o Jamerson está dando a vez dele ali, que está né, que tá na terceira posição ali. Vocês lembram, pessoal, dessa ordem? Tem alguém que discorda da ordem? Aí a gente coloca a Tamara. A Tamara já está na aula hoje. Vai falar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que sim, né? Que tem muita gente hoje. É Tainara, professor. Ah, desculpa, Tainara. Pronto, Tainara está aí. A Tainara, o Vinícius está aí, que eu já vi. O Jamerson não vai poder falar hoje, que ele vai com o pai dele. O Márcio Luz, é Luz, né? Lua, vai falar então em terceiro. A Caroline Silva em quarto. E a Ana Costa em quinto, tá? E aí, pessoal, quem está nessa lista, eu vou continuar com essa listinha ainda, tá? Ela já está preservada mesmo, já está aqui na minha frente. Vou continuar com essa listinha. Mas eu quero saber quem levantou a mão hoje aí. Acho que foi a Kelly. Diga aí, Kelly. Sim, na verdade, a mesma dúvida da minha colega, que eu participei de todas as aulas, eu só consegui fazer o experimento esse final de semana por conta da licença maternidade, né? Eu peguei a câmera lá que filma a rua da casa da minha mãe e consegui produzir o trabalho. Mas como o senhor falou que não é para agora, né? Então, vou preservar ele aqui. Justamente. Inclusive, eu quero que você escute os colegas que já, em tese, melhoraram o seu experimento e vão contar para a gente isso, tá? E aí você já está trazendo uma metodologia nova para a gente aí, digitalizada. É importante também. Agora, calma, tá? Eu quero falar contigo no teu momento de fala. Hoje a gente tem uns coleguinhas para ouvir aí, começando pela Tainara. Tainara, tá certo. Tá bom? Tainara, pode começar a falar um pouquinho do teu experimento? Posso, professor. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Tá. Sim. Eu botei os carros na frente da minha casa. É uma rua bem movimentada, né? Eu comecei fazendo uma planilha que eu vou compartilhar a tela. Fica à vontade. Só um momentinho. Até tirar minha foto, minha imagem aqui, o colega usa. Primeiro eu comecei assim, professor, com o Word, que dá para aparecendo aí, né? Comecei fazendo no Doc aqui, coloquei o horário que eu fiquei, foi das 18 às 18h30, no dia 21 de abril. Aí eu coloquei o nome dos carros, primeiro as cores, na verdade, né? Aí coloquei embaixo moto e bicicleta, que eu contei também. Aí eu tive a ajuda de 2 voluntários, que foram meus pais. Perguntaram o que tu tá fazendo? Eu falei, eu trabalho. Aí eles começaram a ajudar, né? Não fazia o trabalho. Aí o que eu percebi? Que só tem, na minha rua passou um carro azul, 42 brancos, 10 cinzas, 13 preto, 24 prata e 20 vermelho. Motos e bicicletas têm quase o mesmo quantitativo. Motos foram 84 e bicicletas foram 86. O total de veículos foi 280. A minha contagem foi de colocando os números mesmo do lado da cor. Toda vez que eu contava, aumentava. 1 para 2, 3, e assim eu ia. Aí, como eu tinha ajuda dos meus pais, eu não perdi nenhum carro, nenhum transporte que passou naquele horário, né? Aí depois, como eu gosto de trabalhar com aplicativos, eu baixei um aplicativo que faz planilhas. Aí eu fiz isso daqui, que mostra o quantitativo, né, dos carros aqui, valores, o total é o amarelo. E aqui eu fiz também com todos os transportes. Só um momento, tem propaganda. Não é o pago ainda, né? Não, professor, não sou rica ainda. Tá no Aí caminho. eu fiz o total dos transportes aqui, que foi os carros, bicicletas e as motos. E foi assim que eu fiz a minha contagem, na verdade, né? Eu fui colocando do lado mesmo. Quando ia passando, eu ia contando. E foi isso, professor, que foi assim que eu fiz. Não perdi Perfeito. nenhum transporte. Eu ia contar pessoas também, mas aí eu vi que estava passando muita gente. Eu falei, não. Vou centrar aqui nos transportes. Perfeito. Olha, você deu um passo para além do que eu tinha pedido, que seria a apresentação dos dados, né? Eu não pedi ainda a apresentação dos dados. Inclusive, a primeira parte da apresentação dessa pesquisa, desse experimento, é a apresentação dos dados, mas não é agora, tá? Então, ela antecipou porque ela gosta de trabalhar com aplicativos, e esse aplicativo deu essa chance para ela não só organizar os dados, mas também
já apresentou um gráfico, né? Um gráfico em colunas. E a gente pode, depois a gente vai verificar qual é a melhor forma de fazer isso. Se é em coluna, se é em pizza, né? Se é uma curva. A gente vai também identificar aí quais são os melhores gráficos para determinadas investigações que a gente faça em organização de dados, tá? Muito obrigado, Tainara. Olha, já viu, pessoal, que a Tainara usou aí um instrumento para fazer a medição, né? Não só para organizar os dados, falando no experimento, e usou auxiliares. Ela viu que o trabalho poderia ser um pouco mais maçante, ou então os pais viram que a pessoa estava ficando meio maluca contando as coisas, foram lá ajudar na maluquice dela, ficaram malucos juntos, né? Provavelmente. E deve estar me xingando também, falando que o professor é meio maluco, manda contar carro na rua. Pessoal, isso é tão maluco quanto contar células dentro de uma amostra de sangue, né? É tão maluco quanto juntar dados, por exemplo, coletivos de erupções vulcânicas. Isso é tão maluco quanto estudar o censo demográfico, né, e constituir um perfil populacional. É uma questão de contagem. Agora, o que a gente é tão maluco, quer dizer, talvez contar a telha do IAPEN que eu fazia, né, que eu falei para vocês, talvez seja um pouco mais maluco. Mas são tudo contagem também, tudo evento coletivo, né? Então, qual a sistemática que a gente utiliza para registrar, a gente pode ter mais segurança nos dados. Então, a sistemática que a colega acabou de falar ali, eu não quero entrar muito no mérito, mas rapidamente, se eu digitalizo todos em vídeo, por exemplo, eu vou pegar um vídeo e ver quantos carros passaram ali pelo vídeo. Pô, você vai ter pouquíssima chance de ter missing data, de ter dados perdidos. Por quê? Você pode ir pausando, pode ir mudando a frequência, a velocidade do frame do vídeo. Então, você não essencialmente está contando 1 a 1 ali no evento real, que você não tem nenhum controle sobre a contagem. Quando você digitaliza isso, no caso de uma filmagem, você pode voltar, pode pausar, confirmar a cor, né? Às vezes, quando a gente está ali anotando, pô, passou 3, 4 carros, pô, qual era mesmo? Eu não lembro, acho que era azul. Aí você marca azul e fica naquela, pô, não sei se era azul ou se não era azul, né? No experimento da Tainara agora foi só um carro azul, por exemplo, né? Muito provavelmente ela sabe até qual foi o carro, porque só é um, o carro fica registrado. Agora, quando passa 1, 2, 3 ao mesmo tempo, simultâneo, e você fica na dúvida, bom, como é que eu registro isso? Talvez, Tainara, ela falou, olha, parece uma bobagem, uma coisa que ela trouxe informação importante. Ela escrevendo 1, 2, 3, 4, 5, ela escrevendo um número, né? Não precisa, essencialmente, numa contagem sucessiva, você escrever cada número. Por exemplo, tu poderia contar com um pontinho, poderia contar com um palitinho. Sabe aqueles palitinhos lá que os presos contam na prisão, né? 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4. Na verdade, professor, eu coloquei assim. Eu estava explicando que, tipo, passava um vermelho, aí passava mais 2. Eu já colocava o número 3. Eu ia somando os números e não colocando um por um, entendeu? Eu ia somando os números. Lembra que eu falei para vocês que esse experimento que eu estou trazendo no nível da graduação na Universidade Federal do Amapá, eu fiz esse experimento quando eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos de idade. Morava numa esquina muito movimentada, moleque sem nada para fazer, né? Peguei uma calculadora e fui brincar com a calculadora lá no pátio de casa. Comecei a ver, comecei a querer controlar quantos carros passavam lá. Já era maluco, né? Já ali, desde criança. Aí eu peguei a calculadora e inventei uma fórmula muito ninja, né? Para minha época, com 5, 6 anos de idade ali, um negócio muito ninja. Somei 1 mais 1, apertei igual, apareceu 2. Uau, né? Muito legal. Mas quando apertei igual de novo, apareceu 3. Aí quando apertei igual de novo, apareceu 4. E todas as vezes que eu apertava, aumentava uma unidade, porque eu estava repetindo a operação, né? Somando 1 mais 1. Cara, que maravilha foi para eu contar carro. Eu esperava a hora, depois do almoço, para ir lá para a esquina contar carro, né? Aí pegava a calculadora, 1 mais 1, e toda vez que passava um carro, apertava no igual. Tchum, 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 apertava igual. Eu não estava separando por cores. A maluquice começou aí foi ganhando estrutura com o passar do tempo. Tinha que começar em algum lugar, né? Começou batendo no igualzinho lá para conferir quantos carros passavam na esquina, e passava muito carro naquela esquina porque era uma esquina movimentada. A ponto de eu precisar de um instrumento. Estou contando essa história para vocês para dizer que tem ferramentas, fórmulas, instrumentos diferentes que podem alcançar a mesma finalidade. Por exemplo, poderia colocar ali, dividir por categorias, né? Cores frias e cores quentes. Fulano, tu só conta cores quentes. Coloca aí 1 mais 1 na tua calculadora e aperta, já deu 2. Beleza. Quando passar o terceiro, tu aperta de novo, dali para frente, vai só apertando. Só vai conferir cores frias. Azul, verde, né? O roxo.
e eu só vou conferir cores quentes, vermelho, amarelo, laranja. Poderia fazer essa estrutura de organização? Poderia. Aí já ia ter duas contagens, dois grandes grupos de carro, né? Cores frias e cores quentes. Ou então, fulano só conta o branco, só conta o preto. Tá? E os outros coloridos? Dane-se, a gente só vai contar o branco e o preto, porque somos só nós dois. Ou então cada um vai ficar com uma calculadora ficando maluco no quarto. Não. Então eu comecei a incluir outras pessoas na minha maluquice, minha irmã mais nova, né? Meus coleguinhas da rua não gostavam muito dessa brincadeira, né? Só queriam brincar de cair no poço e gatomia, e nessa hora ninguém queria salada mista, ninguém queria brincar de apertar o 1 mais 1 lá. Ninguém. Só o maluco. Então, dependendo da estrutura que você dá para o seu experimento, você alcança um resultado diferente, tá? Por exemplo, eu poderia ter organizado em 2 grandes grupos de contagem para vocês, sugerindo, mas não, eu nem pedi para separar por cores, né? E os colegas mais maluquinhos já vieram separando por cores. Teve gente que, além de separar por cores, né, Tainara, contou bicicleta também junto e moto. Não está fazendo nada, vem cá, pai, conta a moto aí, vem cá, mãe, conta a bike aí, agora eu vou contar só os carros. Então você agrega resultado. Olha, eu pedi para contar, por exemplo, só carro. Ou se morasse na ponte, contar só as pessoas que passam na ponte. Então, a gente ajusta, e com esse ajuste, a gente pode construir uma estrutura de pesquisa diferente. Então, dependendo do mecanismo, mesmo que você combinasse com a turma, ou combinasse com um parceiro de pesquisa, olha, vai fazer tal contagem dessa forma, usa esse instrumento. Às vezes a resposta é diferente porque o mecanismo de acionamento desse instrumento é diferente. Por exemplo, o cara está no WhatsApp quando está contando o carro. Esquece, velho. Ele vai perder um monte de carro. Né? E vai ficar no WhatsApp lá respondendo porque mandaram para ele não sei o quê. Enquanto você está dedicado lá só contando o carro, você vai contar muito mais carro do que o cara que está no WhatsApp ao mesmo tempo que está contando carro. Eu precisei, galera, demitir uma pessoa muito próxima de meu irmão mais novo. Ele estava formando em administração e eu fazendo consultoria lá no Rio de Janeiro. Levei ele daqui para lá e disse, eu vou te treinar, vou te internalizar em um cliente para fazer o controle financeiro desse cliente. O que acontece? O menino é vacinado no CS, nesse joguinho assim, né? Então ele joga CS há muito tempo, é um menino que saca muito de computação, ele é muito mais ágil do que eu na computação. E a gente criei a ferramenta em Excel para fazer o controle financeiro. E ele tinha uma rotina diária para fazer os lançamentos. O que acontecia? Essa rotina era monótona. Né? Para ele, que era muito ágil, muito rápido, a inserção de dados no sistema era muito fácil de ser feito. O que ele fazia? Ele juntava de uma semana inteira para fazer tudo no sábado. Ele chegava lá e... O que eu faria, assim, uma manhã inteira ele fazia 40 minutos, 50 minutos no máximo. E era muito rápido. Muito mais rápido do que eu sou, ele ainda é. O que acontecia? Eu criei uma rotina para o controle financeiro desse cliente, que ele internalizou, foi contratado, carteira assinada pelo cara lá, do meu cliente, para fazer o controle diário, com poucos lançamentos. Quando eu criei essa rotina, eu pensei nisso, possibilidade de erro quando você tem muitos lançamentos. Para diminuir esse risco, eu fracionei o volume de trabalho, para que todo dia ele lançasse um pouco. O que ele fazia? Ainda assim, ele agregava, aglutinava tudo, no sábado lançava tudo de uma vez. E toda segunda-feira tinha erro para eu ajustar na planilha. Eu comecei a perceber que esses erros eram recorrentes. E eu falei para ele, olha, não dá. Né? Como é que você faz? Pedi isso terça-feira. Ele coçou a cabeça, eu faço assim, tá. Eu digo, todo dia você faz? Aí ele olhou para mim, não faço todo dia. Eu disse, faz um dia sim, um dia não? Ele disse, não, também não. Quando é que você faz esse trabalho? Ele falou, toda semana, ao sábado de manhã. Eu disse, é por isso que você está errando. Você está criando um volume muito grande de inserção de dados, de input, você está imputando muitos dados aqui ao mesmo tempo, de maneira simultânea, você é ágil para isso, porém, você não tem a habilidade necessária para julgar se o que você está lançando está correto. Então, para diminuir essa chance de erro, por isso que eu fracionei. Então, você vai fazer isso todo dia. Orientei ele novamente. E, mais uma vez, erro na segunda-feira, e mais uma vez tinha feito no sábado. Orientei ele novamente, mais uma vez, erro na segunda-feira, e mais uma vez, erro ocasionado por conta de volume de input de dados no sábado. E aí, como esse erro foi recorrente, eu precisei demitir. Cara, que situação que eu me coloquei, né? Ter que demitir o meu irmão. Né? E o meu cliente me pagando para eu demitir o meu irmão. Né? Me pagou para contratar e me pagou para eu demitir.
Então, dependendo do método, da metodologia que você faça, você pode aumentar seu risco de análise de dados, você pode aumentar seu risco de controle, e para que isso aconteça, você pode fazer testes e mais testes. Eu não estou pedindo para vocês contarem novamente carro, tá? Mas se você acha que o seu experimento não foi legal, né, se você acha que tem misdata, você acha que pode ter um ajuste que você ganha em qualidade, por exemplo, o exemplo que a colega trouxe mais cedo, né, falando sobre gravar a esquina lá e a passagem de carros. Cara, você mitiga muita coisa, você controla muito do risco, você mitiga muita chance de perder dados se você tem um esquema de controle paralelo, né, principalmente informatizado ou digitalizado a ponto de você poder recorrer, voltar, passar, congelar e então fazer um registro passo a passo. Se você conseguir fazer isso, melhora bastante o teu experimento. Eu creio que todo mundo consiga fazer isso. Por quê? Porque todo mundo está com o telefone na mão hoje, né? Então, o telefone, por mais ultrapassado que ele seja, ele tem uma câmera, nem que seja VGA lá, e vai conseguir capturar aquela imagem. Pode não ser um 4K da vida, mas você consegue capturar essa imagem. Não, professor, eu não tenho, né? Mas alguém tem, você pode ajustar, pode conferir com alguém. Não estou falando para todo mundo fazer assim, tá? Se alguém já estiver satisfeito com o seu método, com a sua análise, pode parar ela aí. E só quero saber como foi. Eu acho que o próximo é o Vinícius, né? Sim, senhor. Diga aí, Vinícius, como foi o teu experimento e como tu aprimorou o experimento, se foi o caso. Primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Meu experimento ele foi baseado também numa experiência empírica, inclusive vou apresentar aqui agora para vocês. Me dá licença, professor? Fica à vontade. Uma partezinha aqui. Tá compartilhando aí? Ainda não. Começou agora. Tá ok. Pronto, já está. Estão conseguindo visualizar bem? Sim. Tá ok. Então, criei isso aqui um pouco para conseguir detalhar mais um pouco esse trabalho que eu fiz. Então, engajando novamente o que você falou, professor, lá no início, né, de que esse método seu começou desde de pequeno. Comigo não foi muito diferente. Tanto que se dá o título aqui, ó, brincadeira de criança, entre aspas. Então, acabei criando esse conteúdo de uma forma de experiência empírica, buscando apresentar as estatísticas, né? Que nesses objetos de pesquisa foram basicamente alguns veículos, bicicletas, motos, carros e caminhões, no caso, veículos terrestres, né? Quase que eu anoto também um avião, viu? Tava passando. Mas, enfim, o meu local de pesquisa, ele foi, digamos, abaixo do centro da cidade. Eu moro aqui em Santana, então foi na Rua Costa e Silva. Tá aqui, mostrando a imagem, creio que vocês devem estar verificando. Conseguem ver? Sim, perfeito. Logo à frente tem uma rua, que lá mais abaixo vai ser mostrado melhor. O tempo usado foi 1h30, 17 horas até 19h30. A modalidade que eu usei foram as marcas desses veículos, as cores, o tempo de movimento, né, o trânsito em si, quanto passavam mais tempo, quanto eles ficavam menos movimentados, eu tirei essa média. E a quantidade, totalizando tudo. Então, aqui, para ilustrar mais um pouco, acabei conseguindo anotar ali. É uma rua não muito movimentada, apesar de ser abaixo do centro. Foram no total 68, totalizando todos os veículos. E aqui por marcas. Eu consegui ali anotar, digamos assim, a placa, entre aspas, né? Chevrolet, foram 13 no total. Volkswagen. Seria o cúmulo aí, né? Tu anotar as placas, né? Não, vai, aí já seria loucura demais. Eu ia ter que virar o setup, né? Vai, Tá, Volkswagen foram 12, Fiat 7. Eu tô colocando aí mais ilustrativo porque são os carros mais comuns que eu vi. Agora os nomes eu lembro, né? A maioria foram os Classics, os Celtas. Aqui da Volkswagen, um Gol, Fiat Argo. Da Ford foram no total 5, Ford Ka foram os que eu mais vi. E da Renault, carro que eu tô achando muito comum agora, né? Kwid,
da Renault e da Hyundai. Esse carro que me chamou muita atenção, o Veloster, foram 2 no total, e de caminhonetes foram 4. Uma Toyota, Hilux, e Mitsubishi, por coincidência, foram 3 Tritões, né? Aí 200 Tritões. Os caminhões também que se passaram por lá foram 3, um Scania, um Volvo e também um Ford, totalizando 3. Motos, Bis, Pop, marcas Honda foram 8 e Yamaha 4. E o meu neném aqui, que nossa, uma maravilha, XJ6. Então, também anotei algumas bicicletas, colocando aqui um pouco a necessidade de perceber esse inusito aqui. Essa rosa aí toda tunada. Foi um igualzinho que eu vi. Rebaixada. Foram 7 no total, rebaixada e tudo mais. Já foi da minha época também isso. Então, aqui dá de ver um pouco mais. Aqui no caso, aquela foto lá agora está aumentado o zoom e tudo mais. Consegue visualizar bem. No caso ali, o caminhão passando na rua. Ali a sinalização. Exatamente, Aldrey. Só Poti, Calói. A maioria que passou aqui na minha rua foram essas. Então, continuando aqui, o tempo médio, até tirei um print do cronômetro que eu fiz no meu celular, a média era geralmente isso, entre carros e motos, foram que se percorreu mais esse trânsito, era geralmente assim uns 40 segundos, aí eu adicionei mais 2 segundos por conta da movimentação das motos, era meio que páreo, assim, eles dois. O movimento mesmo bem baixo foi, além dos pedestres, foi das bicicletas, né? Aí acabei colocando esse tempo médio, que é o print. Consegue visualizar bem? Sim. Aí, por cores. Carros foram 6 brancos, 16 pretos, pratas 10, azuis 3, verdes 2, marrons 4, rosa 1. Motos foram 5 brancas, 3 pretas, 2 vermelhas, azuis 1, amarela 1. Bicicleta, 2 verdes, 1 branca, 3 pretas e 1 amarela. Caminhões, 1 preto, 1 azul e 1 cinza. O cinza que está até sendo mostrado lá em cima, foi mostrado, né? O caminhão passando. Totalizando a quantidade deles, carros foram 46, motos 12, bicicletas 7, caminhões 3. No caso, aí 68 veículos no total. Então, essa foi a minha metodologia, professor. Acabei utilizando ali algumas formas. Vinícius, tu mudou alguma coisa da primeira para a segunda semana ou tu já aplicou ela com... Adicionei algumas coisas, porque de início eu pretendia somente fazer a contagem, né, mostrar a quantidade e no máximo cores. Porque também eu fiquei com medo do missing data, que eu não vou jamais mentir, mesmo com esse pouco movimento, ainda assim ainda perdi alguns carros. Se passaram, eu ia anotando ali na minha tabelinha, no caderno, no meu manual, aí passava 3, 4, tudo junto. Aí eu acabava perdendo ali. Beleza. Principalmente porque também eu estava contando com a marca, né? Então era mais adicionado aquilo também. Show de bola. Olha, por exemplo, são muitos critérios, né, de julgamento e de avaliação que o Vinícius precisou aplicar. Está errado, evidentemente não está errado. Mas aí isso aumenta o risco do que ele acabou de falar, né, do missing data, de perder os dados, de não conseguir registrar, por conta da velocidade de julgamento, análise e registro, aí você já perde o evento. O que poderia mitigar isso seria o auxílio, né? Chamar o vizinho, chamar o pai, como fez o colega ali, chamar a mãe, talvez isso melhorasse. Eu fiquei sem auxílio, no máximo só curiosos mesmo. Quem está fazendo isso, fazendo isso, tá bom, tchau. Exatamente. Parabéns para ti, né? Então, isso aumenta, assim, agora, vamos lá, se morasse numa via menos movimentada, onde esses eventos fossem menos frequentes, olha, nomes diferentes agora, falando de frequência, tá? Onde esses eventos fossem menos frequentes, muito provavelmente isso não ia ser uma preocupação, Vinícius, tua, entendeu? De registrar a cor, o carro, o tipo do automóvel, né? Tipo, marca, cor, aí se faltava a placa, né? E o nome do motorista, né? Por exemplo, onde que não ia ter problema de fazer esse tipo de coleta? Numa guarita de entrada, né? Onde você consiga fazer, por exemplo, o controle de acesso dos automóveis num condomínio fechado. Um exemplo, professor. Creio aqui de Santana só, eu será que está aqui nessa aula? Tem mais alguém aí hoje que já teve experiência de passar por aqui? Tem um povo aí de Santana. A Tainara. Pô.
Já passou por aqui, Tainara, ou você mora aqui? Ah, então, tão bom. Tem várias pessoas. Por perto vizinho. Passando Vila Amazonas, eu esqueci agora o nome do local, ali onde tem aquele hospital, é Vila Amazonas. Vila Daniel? É onde é fechado, tem o Amazon Beach. Ontem mesmo eu fui nesse local, fui almoçar com a minha família, e lá tem, como se fosse uma guarita. Uhum. No caso, eles acompanham e a movimentação é bem baixa. Por mais que o local estivesse cheio, eles conseguem ali controlar, né? Obviamente, já que é digamos assim, um bairro fechado e tudo mais. A mente inquieta do Vinícius já pensou em fazer uma contagem lá na guarita, né, Vinícius? Eu pensei logo foi nisso, olha, pareceria que eu tava ficando tão louco que eu tava... Tanto que depois que eu cheguei, eu fui fazer. Eu cheguei em casa e fui fazer. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um controle de acesso como esse, de uma guarita, uma entrada, uma portaria, né, a gente não ia ter missing data. Você só passa lá, assim, o que seria o missing data? Você trocar de turno com alguém, então pedir, vai no banheiro, você não pode ter controle da coisa. A não ser que você fale assim, olha, não deixe ninguém passar aí, eu vou no banheiro, coisa rápida, vou por 5 minutos, vou fazer xixi ali e volto, não deixe passar ninguém. Aí você volta, tá lá uma fila, passou alguém? Não passou ninguém, chefe. Aí agora sim eu vou contar. Olha, uma coisa parecida fez um colega no semestre passado, que ele trabalhava num posto de gasolina. Então, ele fez um filtro, um recorte, ele falou assim, eu só vou contar os carros que abastecerem, não os carros que passarem na rua, os carros que entrarem e abastecerem. Aí ele fez uma contagem parecida com a tua, Vinícius. Ele teve condições de diminuir o missing data. Né? Ele não era o frentista, ele era o gerente, então ele tinha condições de olhar quantos bicos o cara estava atendendo, quais carros que ele estava atendendo, e ele registrava enquanto... Aí eu falei, tá, e o teu patrão não usou, não ficou preocupado contigo nesse período aí? Tá, não estava trabalhando, né? Estava estudando. Ele falou, não, professor, lá o nosso trabalho é contar carro mesmo. Digo, então tá bom. Então ele juntou o útil ao agradável lá e fez o que ele precisava fazer. Então, diminui um pouquinho a chance do missing data. Mais uma vez, quer dizer que eu tenho plena certeza que ele não deixou passar nenhum? Não tenho. Ele precisa descrever para mim essa possibilidade e dizer que essa possibilidade realmente, de fato, tinha a chance de acontecer. Né? Uma possibilidade e a chance. Então, ser possível é diferente de ser provável. Né? Então, o que o José Vinícius coloca aí na fala dele é que há a chance disso acontecer, uma possibilidade de ter um missing data, e é provável que tenha um missing data por conta, quando passava carros ou muito próximos um do outro, ou juntos, para ele separar todos os critérios, era desafiador. Então isso é importante também, olha, mesmo numa abordagem quantitativa, esse limite de registro é importante ser mencionado pelo pesquisador. Isso aí não é só uma ressalva de conduta, dizer assim, se aconteceu aí, foi nessa circunstância, não. Para você mostrar o limite realmente do seu experimento, tá? Muito bom, tu vai já usar esse material, Vinícius, para organizar o próximo passo, que vai ser uma apresentação, tá? Você já começou ali, só vou dizer para você como vai fazer essa apresentação depois, tá? Parabéns aí pela organização do trabalho. Tá ok. Depois seria o Jamerson, que não vai poder apresentar hoje. Márcio Lua, tá na aula aí, Márcio Lua? Próximo da vez. Sou eu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Conta aí pra gente, Marcelo, como foi a tua primeira experiência e como você aprimorou ela na semana seguinte? Conta aí pra gente. Ou se fez só uma, não tem problema. Só conta. Eu não aperfeiçoei a minha, professor. Eu só fiz a primeira e deixei a primeira, porque, pelo que eu vi aqui, vamos dizer assim, que eu acertei quase tudo. Houve só uma falha no missing data que fala, né? Então, tipo, eu já esperava isso, eu falasse, os colegas também falaram essa questão de cores de carro, né? A marca, tudo isso eu já esperava. Aí o que faltou no meu só foi as marcas do carro, mas eu consegui lembrar de umas, como eu fiz experimento só eu, não tinha ninguém, tipo, para me auxiliar, assim, vou dizer, designar a tarefa, né? Tu olha a marca do carro, que olha a cor, só um exemplo. Aí, não, eu me perdi, aconteceu um missing data nessa questão. Mas eu mesmo assim eu me lembro que variou entre Prisma, Gol, Jeep, Uno, essas marcas e outras também eu não consegui identificar devido à velocidade do carro. Eu moro aqui na Castelo Branco, em Santana, na Avenida Castelo Branco, na Rua do Banco do Brasil, aqui é uma rua movimentada. Então, eu delimitei o tempo, para mim ver se eu conseguia pegar os dados mais concretos, vamos dizer assim.
O meu experimento começou às 8 horas e terminou 8h30. Foi meia hora só de experimento, porque eu não quis fazer muito prolongado para essa questão de quantidade de carro, porque realmente passa muito aqui. Então, foi meia hora de observação e no total passaram 35 carros. Sendo, na hora a gente faz aquele rascunho doido que a gente fala, né? Que a gente vai anotando com pressa, rapidinho, e depois a gente tenta organizar, só para não perder os dados mesmo. Então, o que aconteceu? Nessa meia hora de tempo, passaram-se 35 carros. 10 brancos, 6 vermelhos, 8 pretos, 5 prata, 4 azul e 2 verde. Já a questão do Miss Datas que eu falei foi a questão das marcas do carro, que eu não soube dividir. Só me lembro que foi de Prisma, Gol, Jeep, Uno, esses dois. E de marca diferente de carro, vamos dizer assim, passaram-se 5 táxis, mas eu já incluí já no branco, no vermelho, só fiz a divisão. E o meu experimento foi esse, professor. A dificuldade mesmo que eu tive no Miss Data só foi a questão da marca deles. Uhum. E praticamente quase que fecho minha observação, na verdade, né? Não teve tantas falhas assim para uma indígena. Por isso que eu não quis alterar a minha. Entendi. Tipo, aperfeiçoar ela, deixar do mesmo jeito, entendeu? Márcio, por exemplo, se você na hora do seu experimento não escolher o critério marca, você nem pode dizer que houve Miss Data, porque ele não era um critério de julgamento e avaliação, então você não ia fazer aquele registro. Sim. Só tem Miss Data, só tem dados perdidos, por exemplo, eu quero contar quantos carros passaram e as suas cores, né? E eu Sim. 1 ou 2 carros, ou eu conto esse carro, ou eu nem conto esse carro porque eu não vi a cor, não registrei a cor dele, nem conto. Aí você tem que lidar com isso. Olha, tem 2 carros com cores indefinidas. Aí você vai tratar essas cores indefinidas. Ou porque eles passaram por trás do outro carro e você não viu, só viu a silhueta do carro e os pneus, não conseguiu ver a cor. Ou porque você, enquanto registrava uma cor, não teve condição de registrar a outra cor. Então, você pode justificar esses não definidos ou indefinidos, né? Mas aí você pode registrar a passagem do carro. Então, seria Miss Data, por exemplo, se eu perdesse, passaram 3 carros, pô, cara, só consegui ver um, e os outros 2? Já era. Sim. Isso seria um Miss Data, né? Então, tá tudo ok com a minha pesquisa, então. Sobre o número de carro, eu consegui contar, professor. Justamente. Por isso eu determinei o número pequeno, de meia hora, que eu sabia que eu poderia dar conta de contar o número e as cores. Você trouxe 2 coisas muito importantes, tá? O recorte sobre o que significa dados perdidos ou Missing Data, né? Se eu não tenho aquele critério de avaliação, eu não tenho dados perdidos em relação àquilo. Normalmente, quando eu vou para um campo, eu já separo, por exemplo, quem organizou uma planilha antes de ir para a contagem, já sabia o que queria contar, número de carros daquelas cores, né? Então, ele já ia com aquele critério. Se ele não anotou a marca do carro, por exemplo, a placa, ou então o nome do motorista, como eu acabei de sugerir, né? É um critério que você não se propôs a registrar, então você não tem dados perdidos em relação a isso, tá? Não perdeu esses dados. Se perde os dados se você perdeu a contagem unitária daquele veículo ou a cor. Outra coisa que você trouxe muito importante, você falou assim, eu fiz um rascunho, como um borrão, né? Fiz a contagem ali, e depois eu passei a limpo. Eu até anotei ali, fenômeno de transporte de dados. O que são esses fenômenos de transporte de dados? Quando você tem uma plataforma auxiliar, que seria aquela que você faz um registro preliminar e depois ajusta em outro lugar de registro, você está transportando esses dados. Muito cuidado. Quanto mais transporte você coloca na sua cadeia de registros, mais chance tem de ter Missing Data. Missing Data não é só uma foto do registro, tá? Vamos lá, registrei tudo, não deixei passar nenhum carro, tenho certeza. E aí eu tenho aqui no meu rascunho 69. Aí eu vou lá, transfiro tudinho e agora eu tenho 67. Bom, esses 2 estão onde? Estão no transporte. Eu esqueci de lançar, então houve uma falha. Pode ser um sistema também, tá? Um sistema, um algoritmo escrito de maneira inadequada, quando você insere uma cor que não está registrada, por exemplo, no sistema de contagem, ele não conta como um carro válido, uma suposição, né? Ou você, quando vai lançar a mão na outra ferramenta, na outra plataforma, que seja uma folha de branco e limpo, né, que você não está toda rabiscada, porque na hora da contagem você está rabiscando, porque você não quer perder o controle do registro. Agora, você quer organizar os dados, você vai passar a limpo, você está transportando esses dados. Você pode esquecer, pode esquecer dados. Está fazendo uma lista de cores e esqueceu de pôr a cor azul, por exemplo. Aí a gente viu no exercício da Tainara que ela só contou um azul. Então não vai fazer um impacto muito grande lá, mas eu perdi esse dado no transporte, tá? Então, muito cuidado. Quanto mais etapas de transporte,
mais chance eu tenho também de ter missing data, tá? De dados perdidos. Agora, é errado fazer transporte? É errado colocar 2 escalas de controle? Não é errado. Inclusive, a segunda escala pode ser uma escala de fato, controle do meu experimento. Então, ao mesmo tempo que eu estou transferindo para organizar os meus dados, eu estou checando, por exemplo, o total dessa nova lista que eu estou fazendo, depois que eu passo a limpo, tem que ser igual ao total dos registrados em dados preliminares. Tá? Então, isso pode ser uma escala de checagem também. Né? E, normalmente, alguns trabalhos meus são um pouquinho mais minuciosos. Até lá na delegacia, semana passada, eu tive uma discussão com o delegado, discussão não, uma conversa. E o delegado falou, olha, Rod, você é muito organizado, mas eu acho que você acaba ficando um pouco mais lento. Aí você tem que negociar. Você quer esse nível de controle e qualidade, ou você quer abrir parcialmente mão disso em favor do tempo, né, em favor da produtividade. Então, é uma coisa que você vai escolher. Porque, normalmente, né, isso, quando a gente estuda gestão da qualidade, a gente sabe que se você preza tanto pela qualidade, pelos parâmetros a serem seguidos, obedecidos, você vai perder em agilidade, por exemplo. Né? Dá para ser ágil e com qualidade? Dá para ser ágil com qualidade, mas não dá para ser o mais ágil possível quanto mais qualidade você presumir do seu equipamento. Entende? Então, se eu vou prezar controle dos meus registros, normalmente eu vou perder um tempo para a elaboração desses estudos. Mas ficou, professor? Diga. Ficou meio sem sentido o que ele disse, porque pelo que a gente pode observar é que quanto mais bagunçado a gente for, mais lento a gente fica, quando a gente é mais organizado, porque a gente sabe onde tudo está, tudo certinho. Eu penso dessa forma, né? Agora depende do teu objetivo, tá? O pensamento estratégico está sempre associado com um objetivo específico. Por exemplo, se eu quero aumentar produtividade, pode ser que meu rigor de controle me atrapalhe nesse sentido. Nesse sentido que a gente estava conversando na delegacia. A gente precisa produzir mais números lá, né, alcançar mais resultados, e o grau de controle de registro vai truncando o nosso dia a dia. Então, ao invés de eu fazer 3, eu faço só 1, porque eu tenho uma série de esquemas de controle. Agora, se eu admitir algum prejuízo no controle, né, mas que eu aumente a produtividade, porque a minha finalidade não é mais o controle, minha finalidade é a produtividade agora. Né? Então, eu ajustei uma chave cognitiva para dizer, agora eu quero tal coisa. Por exemplo, era muito legal lá no Rio de Janeiro, morei lá um tempo, né? Aí tinha uma propaganda, uma senhorinha assim, porque aqui acho que é supermarket o nome, supermarket preço, era isso que ela fazia, a logo deles era, supermarket preço, então ficava marcado na sua cabeça. Não adiantava querer ir no supermarket, por exemplo, para comprar um bom vinho. Eles não tinham um bom mix de produtos, eles tinham preço. Se você quisesse comprar arroz, feijão, macarrão, nessa parte mais grossa, assim, próprio refrigerante, PET lá, polpa de frutas, iogurte, podia ir nesse lá no supermarket, como a rede de supermercados, que realmente eles eram mais baratos que as grandes redes. Agora, se você quisesse ir num lugar mais refinado, que vendesse vinho, um bom queijo, blá, 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 comprar um legume fresquinho, comprar um negócio bem mais... Aí você não ia lá, porque lá era o povão, era um por cima do outro, era um cutucando a costela do outro para pegar as coisas, entendeu? A feira parecia que era sempre xepa, mesmo quando distribuía novinho, lá parecia que era o final da feira já. Enquanto você ia, por exemplo, num Pão de Açúcar da vida, ou então no supermarché que eles têm lá também, em outras redes, ou no Zona Sul, cara, e tudo arrumadinho, sabe, tudo cheirosinho, ou a música ambiente tocando, é outra coisa. Agora vai passar a conta lá no caixa, tu vai ver a diferença, né? Então, dependendo do valor, da tua estratégia, do teu objetivo, que a gente chama isso de estratégia, aí você pode fazer um ajuste, um alinhamento. Então, eu posso, sim, abrir mão do meu controle em relação à produtividade. Agora, eu tenho que saber que eu posso estar fazendo, abrindo chance para ter um monte de gato na minha pesquisa, por exemplo. Para ter um monte de item quebrado na minha prateleira de mostruário da minha loja. Né? Dependendo do público que eu quero atender, do valor que eu quero passar para esse meu cliente. Isso, de fato, isso pode sofrer uma série de ajustes. Na pesquisa quantitativa também. Santana, do país. Tá? Então, quanto mais escala de controle, mais escala de transporte de registro de dados, mais chance você tem de ter missing data, tá? De ter dados perdidos. Então, se você tem uma ótima ferramenta que na ponta você já consegue monitorar bem, já cai lá para o teu registro, para o tratamento dos dados, cara, show de bola, né? Você consegue antecipar bastante
e aumentar a segurança dos teus dados. Por exemplo, eu na consultoria lá no Rio, conheci vários sistemas de controle financeiro. Né? Meus clientes diversas áreas, e eu gostei muito de um específico, que era de um Bar da Brahma, que tinha lá, o Bar da Brahma que tinha em Niterói, que aí eu, olhando o sistema do cara, era muito legal, porque a escala de pedido, a comanda de pedido que o garçom fazia aqui, era um palm top, era tipo um tablet, nézinho pequeno, com canetinha, ele fazia o pedido aqui, a comanda, galera, já gerava lá na cozinha, e já caía numa escala, numa sequência de escala de atendimento. Então, por exemplo, se eu fazia um pedido muito grande, que precisava de item 1, 2, 3 e 4, o outro pedido era menor, esse pedido menor passava na frente do grandão. Né? E aí tinha toda a justificativa do ambiente, o camarada falava com a gente, conversava, quando ele fazia o pedido, ele já justificava que podia demorar para vir tudo junto e tal, e tempo de cocção. O cara tinha na palma da mão dele a ficha técnica do produto que eu pedia. Se eu pedisse, por exemplo, uma picanha na chapa, ele já sabia lá o quanto vende, assim como tem, né, deveria ter no cardápio, quanto que vinha em gramas de arroz, né, de farofa, de blá, 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 todo esse acompanhamento. Ele tinha um tempo médio de cocção, o tempo em que já está pré-preparado na cozinha e quanto tempo chegaria na mesa. Ele já alertava a gente aqui, então, combinado não ser caro. Pedido pelo tablet, pois faz o pedido aqui, já cai lá na comanda, né, o caixa não está nem vendo, o caixa pode fazer essa gestão, ele entra lá em cada mesa e vê o que foi pedido, tudinho, né, se ele quiser uma conta parcial, se ele quiser dividir por 3, por 4, por 5, o mesmo sistema fazia tudo isso. Mas o que é isso que eu estou falando para vocês? É como se fossem vocês contando carro ou MM, e tivesse um sisteminha que vocês já contassem que já fosse lá para o tratamento de dados. Eu não ia precisar transportar dados, quem transportava os dados era o próprio sistema. Se ele não tem erro de algoritmo, ele vai fazer uma contagem adequada. Minha esposa está assistindo uma série muito legal, acho que é a série, olha só a viagem, a série acho que é polonesa. Eu creio que seja polonesa. Sexify, o nome da... Acho que está no Netflix. Acho que é no Netflix que ela assiste. Alguém já ouviu falar dessa série? Sexify. Deixa eu colocar aqui. Sexy. Série nova? Eu vi hoje no status de uma colega minha. Pois é muito engraçado, cara. É muito legal. E acho que a gente vai ter que assistir essa série. Eu estou com um projeto na outra instituição que é Cine Debate. E a gente coloca algumas coisinhas para a gente discutir, né? De cena de filme, parte de música, e muito provavelmente a gente tem coisa aqui nessa série Sexify que a gente pode assistir e comentar dentro da estatística. Né? Ela está criando um aplicativo e tal, e ela leva a bomba lá na faculdade dela, e ela muda o projeto dela todinho, e ele vai para essa área aí da sexualidade, e é muito engraçado, é muito legal. Isso, esse aí, Tainara, que é um aplicativo para ensinar a mulher a chegar ao orgasmo, não é isso? E ela é virgem, né? E ela usa a estatística para isso. E como que é legal, como a série é construída com essa base. Não é uma série de estatística, né? Não se trata disso, se trata da crise da menina lá que é virgem e tal, e está tendo acesso a todo esse mercado, esse nicho, como que a humanidade se comporta em relação à sexualidade, e é bem legal mesmo. Tem uma pegada assim meio feminista também, mas é muito bacana, né? Como é um pessoal com uma mente diferente, tá? Eles pensam e agem e reagem diferente da gente latino. A gente tem um sangue um pouco diferente mesmo, né? O cara lá é mais frio e tal. Então, é legal porque se ela cria um bom sistema, que foi o caso, né? Ela olha no celular, já lança os dados lá no celular, e o celular, com o algoritmo que ela cria, já gera uma análise. Aí você já sabe qual é a sua zona erógena preferencial, até para você orientar o parceiro, por exemplo, como te fazer chegar no orgasmo mais fácil. É muito legal, porque é isso que a gente está discutindo aqui, tá? Seria uma aplicabilidade prática da estatística, né? E ela usa o método quantitativo, dados métodos estatísticos, para promover, para criar, melhor dizendo, essa linguagem de programação. Ficou muito legal. Então, quanto menos tem, viu, Márcio Lua, né? Quanto menos transporte tem, principalmente transporte manual, mais chance tem de preservação desses dados, tá? Você não perder esses dados. Então, quando transporte manual professor? Principalmente transporte manual. Qual é o transporte manual? Que você fez o registro à mão e vai passar a mão para outro lugar. Você está confiando ali 100% na sua acuidade. Você não tem uma regra de controle, né? Você não consegue se controlar a si próprio.
Você até pode fazer uma fórmula de checagem. Bom, eu olhei aqui, chequei aqui, realmente escrevi, tá aqui, olhei, ok. Ó, próximo. Aí você faz isso em cada um. Isso é um esquema de autocontrole que você pode proporcionar. Mas todo esquema de autocontrole tem muita chance de dar errado. Né? Porque normalmente o controle é feito por outro, uma outra escala, por uma outra esfera, uma outra instância de controle. Né? Porque você vai se burlar? Não, não é você vai se burlar. Você criou uma ferramenta que você, em tese, vai se regular, mas quando você executa, você já sabe que está sendo regulado por aquela ferramenta. Então, às vezes, você burla você mesmo ali. Né? Mas, geralmente, eu particularmente penso assim, a gente tem que trabalhar de acordo com aquilo que a gente sabe. Eu escolhi esse método a punho porque eu não sou muito bom de planilha, essas coisas. Então, eu achei que seria mais fácil eu ir a punho mesmo, seria mais fácil até na hora de ficar lá na beira da rua conferindo e não todo rapidinho, assim. Não tem, assim... não é que um método seja pior do que o outro, agora eles têm limites, entende? Dependendo do objetivo que você queira, talvez não seja, por exemplo, vamos lá, pega essa mesma ferramenta agora do Márcio, agora imagina, Márcio, você aqui em Macapá, na esquina da Avenida Fábio, com o General Rondon, ou com o Leopoldo Machado. Vamos conferir quantos carros passam naquela esquina nos 4 sentidos, né? Muito provavelmente esse método não vai ser adequado, entende? Agora, vamos fazer a contagem de quantas pessoas passam na minha esquina, que é baixa frequência, aí eu vou fazer a contagem de meia-noite a 1h, que passa menos carro ainda. Pode ser ajustado? Pode ser adequado? Pode. Né? Então, dependendo do teu objetivo, o método pode ser adequado ou inadequado. Ele nunca está errado, tá? Imagina o esforço que seria, né, metodológico para fazer uma anotação manual, por exemplo, nesse fluxo de dados sendo gerados e passando ali na tua frente uma frequência muito elevada. Fica difícil de fazer o registro manual. Entende o que eu quero dizer? Então, você poderia colocar lá por 5 minutos, só 5 minutos, já deu um volume muito maior do que você mediu, por exemplo. É ruim? É bom? É pior? É melhor? Não. A gente pode dizer que ele está adequado ou inadequado ao objetivo da pesquisa. Tá? Então, o método pode estar adequado ou inadequado em relação ao objetivo da pesquisa. Fechou? Obrigado aí pela tua... Professor? O experimento. Diga. Eu queria tirar uma dúvida em relação à pesquisa. Eu quero saber, num determinado horário, quantos carros passam, né? Tirar uma média de quantos carros passam pela manhã e quantos carros passam à tarde. Para isso, eu vou gravar um vídeo, que é a minha pesquisa. Vou gravar um vídeo para fazer a contagem desses carros. Pretendo gravar 1h, mais ou menos, para saber, de determinado horário, tipo pela manhã, entre 7 e 8 da manhã, quantos carros passam. E à tarde, entre as 17 e as 18 horas também, quantos carros passam. E aí, como é que eu vou fazer depois para chegar, né, na parte final da pesquisa? Olha, você pode fazer em termos absolutos, né? Vou contar durante 1h pela manhã e 1h à tarde. Você soma tudo e você tem em 2 horas quantos carros passaram lá. Aí você diz na tua metodologia como que você separou esse tempo e por que você escolheu aquele período. Tá? Então, pode ser, por exemplo, uma hipótese que você tenha. Passa mais carro pela manhã do que à tarde. Quando você faz a conferência e compara os dois, no horário que eu olhei lá, pode ser o contrário. Pode ser que seja refutada a minha hipótese. Né? Então, vamos lá. Eu acho que passa mais carro de manhã do que à tarde. Quando eu vou contar, passa mais à tarde do que de manhã. Está errado o meu experimento? Não é que esteja errado. O teu experimento está certo, porém a tua hipótese foi refutada. A tua hipótese foi vencida. Né? A tua hipótese não venceu, ela foi vencida. Não é um problema metodológico sua hipótese ser vencida. Tá? O que dá validade para o conhecimento acadêmico, dentro dessa perspectiva positivista, inclusive, é justamente a possibilidade de refutar ou não a tua hipótese. Então, você tem que criar hipótese que possa ser refutada, não irrefutada. Tá? A gente até chama, no termo bonito, irrefutabilidade da hipótese. Né? Quando você lança uma hipótese que é indiscutível, você não está verificando nada conforme aquela hipótese. Agora, Amanda, esse seria um critério novo, né? Número de carros, aí o pessoal está colocando cores, ninguém falou sobre horários. O horário passa a ser somente um recorte metodológico para você falar para as pessoas por quanto tempo você mediu aquele experimento. Agora, quando você quer comparar os horários, o objetivo está como critério o próprio horário. Tá? Então, quantos carros você contou naquela hora pela manhã? Quantos carros você contou naquela hora pela tarde? Como é que eu posso fazer uma média? Soma os dois e fala assim, olha, passa em média por hora
considerando manhã e tarde, tantos carros. Aí você tem uma média de carros. Você soma todos os carros e divide pelas 2 horas. Aí você vai ter quantidade de carros por hora, considerando manhã e tarde. Mas não sei se ganha muita coisa fazendo esse tipo de comparação, né? Comparação de, quero dizer, média, tá? Em média, quantos carros passam? Bom, um médico, por exemplo, um médico que foi lá cuidar do meu pai, desculpa, mas tá só isso na minha cabeça, né? Foi fazer a consulta domiciliar lá. Ele pegou, enquanto estava escutando o papai, ele estava conferindo as respirações do papai. Ele fez isso por 15 segundos. E aí multiplicou por 4 para saber como é que estava a frequência respiratória do papai por minuto. Então, qual é a tese dele? Que ele tem aquela mesma frequência durante o dia todo, né? Quando você vai conferir carros, você tem que conferir um horário que seja médio, então que seja de pico, né? Que você percebe mais movimento. E você vai explicar, olha, no horário de maior movimentação, fiz a contagem pela manhã e pela tarde, nos 2 horários de maior movimentação. Ou então, nos horários de menor movimentação, não tem problema, você só vai dizer quantos carros passam em média, né, naquele período por dia. Isso quer dizer o quê? Como se eu tivesse um médico lá contando a frequência do papai, eu já vi o papai mais cansado, já vi o papai mais relaxado, respirando com uma frequência cardíaca maior e respirando mais pausadamente. Ele mediu um momento do papai, você vai medir também o momento da sua rua, né? Então, posso sair dali com uma regra generalizante com a transparência do método, sim. Você fala qual foi o período, por que escolheu aquele período e como que você fez aquela conta, né? Para saber quantos carros passam ali, por exemplo, por dia. Você não conta 24 horas, né? Ou você contou somente 1 hora e fez a conta como se fosse para 24 horas e multiplicou por 24. Né? Talvez, olha, tenha um erro metodológico nessa condição que a Amanda sugeriu. Se eu olho o período com maior frequência de transporte, maior frequência de carro passando na rua, e durante 1 hora faço esse vídeo e conto lá, passaram, sei lá, 120 carros em 1 hora nessa rua. Então, eu posso pegar esse 120 e multiplicar por 24 para saber quantos passam em um dia? Se eu tenho sazonalidade, se eu tenho variação de frequência, eu não posso fazer esse tipo de experimento. Eu vou ter que, com base teórica, não medir 24 horas mais, medir na maior frequência e medir na menor frequência, tirar uma média entre os dois e aí multiplicar por 24. Olha a onda. É bem legal fazer esse tipo de experimento também, porém, você tem que explicar o histórico da sua conta, não é só fazer a conta e mostrar para todo mundo. Entende? Professor, Diga. eu não sei quando vai ser a minha vez, né? Mas eu fiz exatamente tudo que o senhor acabou de falar. E eu coloquei uso prático, né? Que pelo menos é para mim, né? Como eu já tinha explicado das folhas, né? Mas eu vou esperar a minha vez chegar e realmente eu apliquei tudo que o senhor está dizendo agora. Show de bola, bacana. Depois do Márcio Lu é a Caroline Silva. Tá aí, Caroline? Professor, Oi. ela teve que retornar ao trabalho, ela pediu para avisar. Ah, tudo bem. Então, bora para frente. É a Ana Costa. Ana Costa, tá aí? Estou aqui, professor. Como foi teu experimento, Ana, até agora? Você fez 2 experimentos ou fez só um? Não, fiz só um, porque os dados que eu possuo, eu acho que já é o bastante. Entendi. Não precisou melhorar o teu método? Sim. Entendi. Eu então, fiz na segunda-feira, dia 26, das 11h30 ao meio-dia. Eu contei 56 automóveis. 20 deles brancos, 15 cinzas, 10 vermelhos e 9 outros automóveis, sendo eles 5 motocicletas, 2 caminhões e 2 ônibus. Eu também tive uma observação que 85% dos automóveis vieram do lado esquerdo da rua e 15% vieram do lado direito. Por exemplo, o ônibus, eles só utilizam o lado direito da rua porque tem uma parada logo no final da minha rua. E a minha rua, ela também é mão dupla. Então, teve algumas vezes que eu não consegui contar os carros. E é isso. Ok. Me conta aí, qual foi o instrumento que você usou para contagem? Como foi que você organizou essa contagem? Eu usei o meu Word do celular. O Word do celular. E o quanto o carro ia passando, você ia fazendo o quê?
eu ia fazendo aquelas anotações básicas. Como passava muito rápido, às vezes, eu acabava deixando carros passarem. Aí eu só contei, só coloquei nos meus dados só o que eu lembrei. Entendi. Então você pode ter muito missing data no caso, né? Sim, isso mesmo. Entendi. Então, olha, Hannah, você poderia ter melhorado o seu experimento da primeira semana para a segunda, tá? Porque a gente falou sobre métodos para diminuir missing data, né? Então, a gente já teve essa conversa e pode melhorar. E eu quero que você melhore para a próxima, tá bom? Assim, Ok. eu não quero que todo mundo precise fazer um novo experimento, mas aqueles que estão com experimento, assim, com poucos recursos, e eu não digo recursos tecnológicos não, tá? Com poucos recursos de controle, por exemplo, uma planilha feita à mão é uma boa ferramenta para fazer a contagem. Isso pode auxiliar bastante a contagem da Hannah, por exemplo, né? Como o colega falou, o Márcio falou, não, professor, eu vou usar o que eu tenho disponível, que eu não sei mexer com a parte tecnológica, eu vou usar disponível, então eu vou contar dessa forma. Faça isso, mas faça de uma maneira que você diminua o missing data, tá? Então, Hannah, eu quero que você faça, não é refazer não, tá? Faça um novo experimento com essas lições que você já tomou agora de melhorar o teu controle. Inclusive, olha só, quem já fez e consegue alcançar, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, todo mundo conseguiu acesso à apostila, pessoal? Quem tiver com dificuldade precisa sinalizar, tá? Que aí eu vou verificar. Acredito que está no grupo, professor. Perfeito. Obrigado aí para quem compartilhou no grupo. Vou só pegar aqui a página, acho que é 27. Nossa atividade variáveis estatísticas, isso, página 27. Nossa atividade para essa semana, que eu quero que vocês façam, ela é mais simples para quem já evoluiu no controle do seu experimento, tá? Para quem ainda não evoluiu no controle de experimento, vai precisar fazer novamente o experimento, mas eu creio que já vai ser mais rápido. Já sabe encurtar esse caminho, porque a gente já discutiu bastante sobre o experimento. Mas uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente, quem já fez o bom experimento, vai só fazer uma listagem, vai ter pouquíssimo trabalho, mas para quem ainda não fez, vai precisar fazer já com essa listagem que você vai para o experimento. E aí você vai me contar como foi. Bem aqui, ó, variáveis estatísticas, né? Variáveis qualitativas, variáveis nominais, variáveis ordinais, variáveis quantitativas, variáveis contínuas, variáveis discretas. Eu já sei como vem de vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês façam para a semana que vem? Eu vou escrever. Está aqui na página 27, começa na página 27 da apostila. Tá? Vou anotar isso lá tudinho. Professor, como eu ainda estava com uma dúvida na aula passada, eu já tinha feito meu experimento, eu queria falar um pouco com o senhor, até porque eu estou no trabalho e talvez eu não possa ter uma próxima oportunidade, né? Para eu tirar minha dúvida. Até porque também eu seria o próximo aí. Entendi. Então, tudo bem. Deixa eu só passar aqui esse comando, então, que eu já faço, tá? Aguardo. Começa na página 27 da apostila de vocês. Vou colocar aqui variáveis estatísticas. Vocês vão utilizar essa classificação para classificar as variáveis ou critérios de registro. O experimento de cada um de vocês. O que é isso, pessoal? Bom, se eu for, por exemplo, se eu for contar carro, aí você vai lá, frequência de carro. Se eu for contar cores, eu vou colocar frequência de cores. Se eu for contar placas, por exemplo, placas de Macapá, então origem das placas, critério, origem das placas. Agora, se eu for contar MM, vou contar cores de MM e quantidade de MM, são dois critérios diferentes, tá?
Então, só quero que vocês enumerem esses critérios de contagem Está com o mudo, sem ligar o mudo dele aqui. Então, vocês vão separar, vocês já têm isso em mente, vocês já sabem o que vocês querem contar, que senão vocês não conseguem fazer a contagem. Então, criem, quem já fez a contagem está satisfeito com o seu experimento, só vai fazer a classificação das suas variáveis, tá? Então, se separou por cor, marca e quantidade, as variáveis são cor, marca e quantidade de carros. Agora eu quero que vocês classifiquem como as variáveis lá, se elas são qualitativas, se elas são quantitativas. Se elas forem qualitativas, tem 2 classificações para cada uma delas. Faça as classificações, a gente vai discutir sobre isso na próxima aula, tá? Quero ouvir de vocês, porque, assim, não vou precisar ouvir de toda a turma, porque vai chegar um momento que a gente vai fechar esse experimento para a nossa primeira avaliação, tá? Daqui a 2 semanas isso vai acontecer, tá? Quando a gente entrar no próximo tópico, que são as etapas do processo, tá? Então, quando nós entrarmos nessa próxima etapa, aí sim, que é a descrição do nosso experimento por etapas. Essa é uma parte importante das entregas. Então, nas entregas que eu vou precisar que todo mundo, de fato, participe. Agora, como o Vitor acabou de trazer aí, foi o Vitor, né? O Eric acabou de trazer. Professor, eu quero falar porque eu tenho uma dúvida, né? Então, tragam essas dúvidas também na próxima aula, especificamente sobre a classificação das variáveis do experimento de vocês, tá? Cada um aí tem um experimento específico. Fiquem à vontade para tratar isso de maneira individual também. Ficou claro, pessoal? Sim. Beleza, então vai usar lá o termo que está a partir da página 27 para vocês fazerem a classificação das variáveis do experimento de vocês. Quem ainda não fez, quem não está satisfeito, quem pode melhorar o método, o instrumento utilizado para fazer o experimento, melhora, e quando for para esse experimento já vai com a classificação dos critérios que você vai contar. Beleza? Vai lá, Eric, fala aí um pouquinho do teu e diz qual é a tua dúvida. Então, professor, como eu havia feito meu trabalho, aí eu tive aquela dúvida sobre o evento, né? Que o senhor me tirou, que no caso o evento não seria o momento da contagem. O evento, no caso, seria os carros passando, né? Uhum. Esses que seriam os eventos repetidos. Então, eu não estou com o meu trabalho aqui agora, mas eu vou explicar mais ou menos como eu fiz. Eu fiz totalmente manual, né, no palitinho, fechando a caixinha, 5 cada caixinha. Acho que vocês estão entendendo, né? Eu não tenho como compartilhar com vocês. Então, em primeiro evento, eu tinha contagem, né? Eu tinha feito, no caso, 2 vezes, das 6 da manhã às 8 da manhã, e das 6 da tarde às 8 da tarde. Ou da noite, no caso. Eu percebi, eu contei carro, motos, bicicletas e pedestres, né? E eu percebi que o número de pedestres era parecido com a quantidade de carros. Porém, o que me deu a dúvida para a próxima contagem, no caso, foi quantas pessoas passavam em cada carro, né? Se eu conseguia contar. Então aí eu fiquei na dúvida na hora de começar o trabalho. Eu preferi fazer com as motos, porque as motos eram mais fáceis para contar quantas pessoas, né? Caso o carro tenha película escura e não dê para ver. Então, tipo, no meu segundo trabalho, né, na segunda contagem que eu fiz, eu já fiz apenas uma vez, já não fiz mais das 6 da manhã, fiz só das 6 da tarde até as 8 da noite, que, como o senhor falou, que eu não precisava fazer 2 contagens, né, porque o evento já era aquilo. E então ficou a questão da classificação, porque eu contei só as motos e os pedestres, né, e aí nisso eu contei quantas pessoas passavam em cada moto, se passava 2, se passava só uma. E agora ficou, como o senhor estava explicando, a próxima parte é a classificação. Eu queria saber com o senhor, a questão da dúvida era exatamente essa. Se era o tipo de classificação, né? Mas como está na apostila, eu também preciso dar uma estudada um pouco mais. Beleza, show de bola, mas aí você trouxe uma classificação nova para a gente falar também, tá? Que são a questão da disponibilidade dos dados. A gente pode ter dados disponíveis, dados indisponíveis ou dados parcialmente indisponíveis.
Nesse teu caso, se você quer contar o número de pessoas nos transportes, né, nos veículos, melhor dizendo, e aí você tem carros de película fechada, que você não consegue fazer contagem, você só sabe que tem um motorista ali, você presume que tem uma pessoa, né? Fecha aqui, ó. Você presume que tem um motorista lá, mas você não sabe que ele está lá. Mas a pessoa, se é um carro automatizado, você não identifica se tem ou não alguém dirigindo. Né? Então, são dados que estão indisponíveis naquela contagem. Tá? Totalmente indisponíveis, não, porque passa uma moto, você conta se tem 2, 3 pessoas. Pode ter 3 pessoas, né, na moto, ou se tem uma pessoa na moto. Então, você conta uma parte, não conta outra, porque você não consegue acessar. A gente chama de dados parcialmente indisponíveis. Lembrando que dados não são somente aqueles dados que são registrados, tá? A partir do momento em que você registra os dados, você passa a entregar para eles alguma significância, tá? Então, são dados significantes. Tem outros dados que passam por lá que são insignificantes, como a gente está, dependendo do critério que você está adotando, por exemplo, placa. Placa para esse experimento é insignificante, você não quer saber a placa daquela moto, né? É isso que compõe, pessoal, o pessoal do processamento de informações chama de Big Data. É a quantidade de dados massiva, gigante, que está disponível, mas você não processa. Vamos lá, você tem um monte de informações e dados num experimento tão simples como esse. Por exemplo, o nome da pessoa, o signo, a idade, quando ela nasceu, do motorista, né? Do motorista, do carona, quantas vezes ele anda de carro por semana. São todos dados que tem ali, mas você não está medindo. A frequência que ela troca o óleo do carro, qual o volume do motor, né, qual a cilindrada daquele carro, quantos litros de gasolina ele consome por hora, quantos litros de gasolina, qual o tanque naquele momento do experimento. Então tem uma série de coisas que são dados disponíveis, porém irrelevantes. Você não está contando, são irrelevantes, não é que não interessa para ninguém, tá? São irrelevantes para o experimento. Então, o que seria o Big Data? O conjunto de todos esses dados. Né? Então, quando a gente quer, dentro desses dados, pegar alguma informação relevante, que a gente chama de dados com significância, ou então dados significantes, porque eles entregam significado, então esses dados significantes carecem de um data mining, de um processamento de dados, de uma elaboração metodológica para que você alcance esses dados dentro do conjunto de dados que até então era irrelevante. Você vai separar o que é relevante do irrelevante. Então, imagine aí, por que data mining, ou mineração de dados, né, na tradução livre aí. Alguém aqui já foi na Serra do Navio? Ou pelo menos viu foto da Lagoa Azul? Ninguém? Não, professor. Não, né? Galera, tem uns, a gente chama de Já acidentes. vi reportagem. Já, né? Tem algumas paisagens alteradas lá pela mineração que são coisas absurdas, são montanhas, não são montanhas, né? São montes que hoje são vales, são buracos. Então, o que foi aquilo? Foi um esforço metodológico através da metodologia conhecida até então de mineração, de retirar todo aquele material, tirar de dentro daquele material o manganês que era necessário para ir como vender. Né? Então, você tira uma montanha, e essa montanha você precisou processar toda para tirar só o que te interessava. Então, normalmente, numa mineração de dados, você tem um esforço com uma estratégia específica para alcançar um resultado também específico. Tá? Então, olha aí, a Auxiliadora morou 10 anos na Serra, né, Auxiliadora? Você vê lá que tem alguns lugares que foram completamente escavados, foram processados pela técnica que se tinha e que se tem ainda de mineração, para tirar de dentro de todo aquele material o manganês que se pretendia. Só tinha manganês ali? Não, não só tinha manganês. Ele era rico em manganês na comparação com outra parcela, outro conteúdo de material de outros lugares. Tinha mais manganês do que, por exemplo, tem no Nordeste. Né? O nosso solo é mais rico em manganês do que o solo do Nordeste. Pois é, professor. É tanto que falam que a água da Lagoa Azul é azul por conta de produtos químicos, e na realidade não é. Justamente é um mito, Meu né? esposo trabalha com mineração e ele já explicou, são determinados minérios que faz com que a água fique daquela cor. Não deixa de ser produto químico. Isso não é um produto
quimicamente alterado. Mas é natural, é da Sim, natureza. O Olha, minério da natureza não foi lembrando, pessoal, imposto pela empresa. Isso, não é um Os rejeito, não é um minerais dejeto dos empresarial. minérios, Isso. os Pessoal, outros produtos da natureza. nem tudo que é da natureza faz bem, tá? Tomem cuidado também. Não estou falando que não é para tomar banho lá na Lagoa Azul, Tomei não. muito banho e nunca tive nada. Nenhuma pira, né? Assim, o pessoal diz que dá. Não. Isso é terrível. É que criou um mito, né? Para proteger aquela área que era da mina, da Serra do Navio, criou esse mito, de fato, né? O pessoal estuda bastante isso na Unifap, em desenvolvimento regional. No livro, este livrinho aqui que eu escrevi, Gestão de Interesses em Grandes Projetos Econômicos, eu falo um pouquinho disso. Né? Como que o tamanho do escopo, o tamanho do negócio da ICOME alcançava o controle social, inclusive. Eu resgato parte disso na tese de doutorado também. Não é o foco principal, mas eu resgato também sobre o controle das pessoas. E esse era um tipo de controle, uma retórica formada. Alguém já assistiu um filme chamado A Vila? Tem no Telecine esse filme, eu nem sabia, olha, vai ser um que a gente colocar no Cine Debate. Fala um pouquinho sobre também construir uma retórica do medo e controlar pessoas, não é isso, Maurício? Sem spoiler. Né? Sim, professor. Como que um grupo de pessoas... Eles criam um mito em relação à coisa que ocorreu lá na vila, né? E para controlar as pessoas pelo medo. Tem monstros lá que se eles saírem da vila... Ah, desculpa, tô dando spoiler. Não, spoiler não, né? Mas não, é a premissa. Não, quase lá. É a premissa. Eles criam monstros, aí as pessoas têm que ficar o tempo todo na vila e não podem sair. Justamente, eles ficam dentro da vila por conta do medo. Né? E aí no finalzinho tem um desfecho assim, completamente inesperado, que é na minha cabecinha lá, né? Eu já contava carro lá desde 5 anos, 6 anos de idade na minha casa, né? Querendo ver sentido em tudo. Não, Raylan, isso tá no sinopse do filme, cara. Né? O controle de um pelos outros. Oi? Eu vou ter que dar uma saída. Fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Professor, eu até coloquei aí no chat que eu vou ter uma prova agora, eu e a Bianca. Desculpa, pessoal, estou me alongando mais do que eu precisava também. Então, bora lá. Fechando aí o panelão. Então, quando eu tenho esse conjunto de dados disponíveis, eu chamo ele de Big Data. Tá? Então, eu tenho esse conjunto de dados que não são significantes, né, mas que, quando eu for fazer o processamento, eu trago a significância. Então, esse processamento vai me entregar significância aos dados selecionados. São justamente as variáveis que eu quero saber. Né? São justamente os eventos conforme aquelas variáveis. Tá? Então, isso vai orientar um pouquinho a gente para a semana que vem também. Tá? Beleza, povo? Professor. Diga. Eu fiz, só que eu fiquei em dúvida. Será que eu não fiz errado? Porque, assim, o meu trabalho foi diferente. Não foi cantando carro, nem nada. Uhum. Aí, foi envolvendo pessoas que entravam num comércio sem ir com máscara. Ah, legal. Uhum. Aí eu defini por mulheres, homens, crianças e idosos. Uhum. São teus critérios. Uhum. Aí só isso, tipo... Aí o total de máscara que entra naquele período de horário que eu tava lá olhando, com máscara, e o total que entra sem máscara. Entendeu? Perfeito. Foi desse período, foi de manhã e de tarde que eu fiz. Legal, muito bom. Então tem um evento coletivo que se repete, a gente pode contar, a gente pode classificar conforme os critérios que você selecionou, e a gente pode fazer uma preparação, uma apresentação desses dados na próxima aula não, daqui a 2 semanas, mas na próxima aula eu quero que você classifique, tá, esses critérios, essas variáveis, conforme a apostila lá também para a próxima aula, tá? Eu vou seguir, pessoal, como a gente falou só com 5 pessoas hoje, eu vou seguir a sequência do registro da primeira aula, tá? Vou pegar ainda aquele material para saber quais são as mãozinhas que estão levantadas lá. Não fique chateado se você ainda não falar na próxima aula, provavelmente sim, que eu quero começar mais cedo, tá? Se Deus quiser, o papai já vai estar bem, né? Eu quero começar mais cedo para a gente ter mais tempo de conversa. Tá bom? Eu já coloquei ali chamada no chat, pessoal, só responder presente, tá? Só responder presente, justificar os colegas aí que precisaram sair. Nós tínhamos 45 em sala, né? Só tem 30 agora, então 15 saíram. Então pode justificar o colega que pediu, né? Pode justificar, evidentemente.
Os cachorros estão vendo, diz eu. Desce. Em cima do sofá, cachorra grandona, sacana. Fechou, pessoal? Vou parar a gravação agora, que já está na época dos presentes, né? Aí. Prometo que vou fazer o lançamento